Fala galera do canal, aqui é a professora Cíntia do Instituto Federal de Bragança Paulista e eu estou aqui para dar os conteúdos essenciais da matéria de técnicas de usinagem do técnico em mecatrônica e hoje no nosso tópico 2 falaremos sobre uma introdução ao processamento de torneamento, isto mesmo. Vamos lá? Segue aqui o meu endereço de e-mail, caso você tenha dúvidas e queira falar mais sobre o nosso assunto da aula. Nossa agenda da aula de hoje é falar sobre as definições desta máquina poderosa, sobre as tendências de maquinário, sobre os subsistemas desta máquina, sistemas de fixação da peça, de fixação e movimento da ferramenta, os sistemas de avanço e os subsistemas secundários. O que é uma máquina-ferramenta, né? Máquina-ferramenta, uma das máquinas-ferramentas que existem é o torno. Mas o porquê que o torno se classifica como uma máquina-ferramenta? Ela é utilizada para fabricar dentro do processo de usinagem, ou seja, de remoção de material que gera cavaco, de peças de diversos materiais. E os materiais mais comuns podem ser estes que eu vou estar aqui falando, metal, plástico e madeira, mas também eu posso utilizar outros materiais que podem não estar nesta lista. Normalmente são dessas três classes. E a movimentação mecânica de um ou mais conjunto de ferramentas executam o processo de fabricação. E a finalidade da utilização das máquinas-ferramentas é o quê? Primeiro, garantir a repetibilidade da operação, fabricar peças com tolerâncias de fabricação e o alto desempenho com eficiência econômica. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar para você a evolução das máquinas. Demorou mais de meio século para que um novo salto fosse dado e... Depois a gente retorna nele, ele mostra a evolução da indústria com o foco na ferramenta, nas máquinas ferramentas. As máquinas ferramentas, elas existem há muito tempo e mesmo com a indústria 4.0, elas permanecem na realidade da indústria. Então, hoje ela já está bastante evoluída, nós já estamos na quarta revolução das máquinas e é o que faz com que os processos produtivos aconteçam de uma maneira mais efetiva, né, com baixo retrabalho. Os principais pontos técnicos que essa máquina pede é a estrutura da máquina, plataforma de operação, montabilidade, fabricabilidade, transporte, manutenção, peças de reposição, segurança e ergonomia e intercambiabilidade de componentes. Das tendências, existem três tendências de máquinas. A primeira é a máxima velocidade, a segunda é máxima precisão e ultra precisão, e a terceira é a máxima flexibilidade. Então, dependendo do nicho de produção, ela pode atender um desses requisitos para que ela possa atender as recomendações que o cliente quer. E as estruturas dela pode ter no perfil plano, inclinado, frontal e no tipo de coluna. No perfil plano é o perfil do torno, por exemplo. E os subsistemas da máquina, quais são? Eu tenho, na parte da máquina, eu tenho a base, o barramento e as guias de base. Na parte de fixação da peça, a placa e a contraponta. Nas nossas aulas presenciais, quando estavam ainda, nós conseguimos visualizar essas partes no torno e eu vou mostrar para você agora no formato de imagem. E o subsistema de fixação e o movimento da ferramenta, que é o carro do porta-ferramenta, o carro longitudinal, transversal, a torre de fixação e o fuso e a vara. E os subsistemas de avanço, que é o sistema de engrenagem, que está presente dentro da caixa Norton, e as polias e correias. E os subsistemas secundários, que é a emissão do fluido de corte e o aparo de cavaco, que na verdade é um removedor de cavaco contínuo. Nessa parte do subsistema da máquina, que é a base, que é o apoio, que é essa parte vermelhinha que está grifada aqui, ó.
você possa perceber, que é os pés da máquina, tá? O vulgo pé da máquina. Então, nos pés da máquina, eu tenho a base de apoio. No caso, o barramento, que é a haste cilíndrica, é todo o corpo de estrutura, certo? É como se fosse essa estrutura aqui, como se fosse uma coluna, uma viga, perdão, coluna é vertical, é uma viga, essa viga na horizontal aqui, que apoia esses componentes aqui em cima, que já que nós vamos falar o nome. Então, essa viga que apoia essa estrutura chama barramento. E as guias de base deslizantes, que é esse perfil aqui, é como se fosse um trilho, remete um trilho, onde vai deslizar, né, a contraponta, as guias lineares, para que possa ocorrer a movimentação das ferramentas sobre o torno. Aqui, por exemplo, olha, eu consigo ter uma imagem separada das guias de base deslizante, que é essa parte aqui, onde vai ficar alocada a contraponta e o porta-ferramentas, e o barramento de hastes cilíndricas, que é essa parte aqui, que é toda a estrutura que comporta a guia de base deslizante. Noutra parte, que é o subsistema de fixação da peça, eu tenho o meu cabeçote móvel, que é essa ferramenta que está evidenciada em vermelho, certo? Cabeçote móvel, certo? O cabeçote móvel, ele vai ter algumas funções de fazer quando eu coloco uma ferramenta na ponta desse cabeçote, como contraponto, como intenção de auxiliar na fixação da ferramenta para que ela não sofra flexão durante a usinagem, por exemplo, ou colocar uma ferramenta para fazer uma furação na minha peça. E a placa, que é esta parte aqui, a placa do torno, que eles chamam, né? Normalmente você pode chamar somente de placa, e ela pode ter 3 castanhas ou 2 castanhas, e é onde fixa a peça cilíndrica. Normalmente é cilíndrica as peças que são colocadas para ser usinadas aqui. Então, nesta placa, ela pode ser com 3 ou 4 castanhas, 3 pontos de fixação ou 4 pontos de fixação. Aqui, ó. E que massa, a placa. Dentro da placa fica acoplado a estrutura árvore, onde vai passar as engrenagens, onde fica a caixa Norton, a caixa de engrenagens, e as reduções, as transmissões, os motores. Toda a parte de engenharia de engrenagens fica aqui dentro, escondidinho, guardadinho, para não sofrer nenhum dano. No carro porta-ferramentas, que é a parte de movimentação e fixação da ferramenta, o carro porta-ferramenta fica bem nesta parte aqui, que fica apoiado sobre o barramento, certo? Onde fica acoplado no barramento. E eu tenho o carro porta-ferramentas, que é a parte de cima, onde fica o castelo, onde eu coloco as ferramentas para usinar. E o carro longitudinal é essa parte frontal aqui, onde vai dar o avanço no sentido aqui longitudinal, né? Já até fala, carro longitudinal. E o carro transversal, ele vai movimentar aqui no eixo X. X é como se estivesse entrando na tela do seu computador. E eixo Z é o longitudinal, é no sentido do comprimento do torno, certo? Longitudinal, no sentido do comprimento do torno. E o transversal é entrando na tela do seu computador. E a torre de fixação, que fica aqui em cima, que eu não coloquei, e o fuso e vara são essas barras compridas aqui de baixo, que possui a função de fazer o deslocamento. Então, um é responsável para fazer o passe linear, e o outro é o passe com rosca. E o sistema de engrenagens que fica aqui dentro, ele fica numa espécie de uma caixa selada, para que não ocorra nenhum tipo de contaminação do cavaco. Então, eu coloco a peça aqui, mas ela fica isolada, né, do sistema de engrenagens, justamente para proteger, porque aqui é o coração do torno. É aqui que vai acontecer os movimentos
coordenados de rotação para transferir para o sistema no sentido linear. Esse é o sistema de engrenagem que é responsável pelo movimento conjunto para a ferramenta. Embaixo eu tenho meus motores, as polias, né? E que transmite esse movimento para cima aqui para a parte de engrenagens. Esse aqui é como se funcionasse o câmbio do nosso carro. A gente não engata a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Eu tenho as rotações no torno, os RPMs e os avanços lineares, né, no sentido de deslocamento. Como que eu posso realizar essa transferência da rotação do motor para um movimento coordenado? Então, quem realiza é essa parte aqui da caixa de transmissão, onde fica alocado as engrenagens. E nos sistemas secundários eu tenho a emissão do fluido de corte, certo? Aqui eu coloquei 2 tipos de fluidos, né? Um fluido mais líquido, que é um branquinho, e um fluido mais viscoso, no formato de óleo. Isso eu posso ligar constantemente o fluxo. Eu tenho uma bomba com filtro que reusa esse líquido constantemente para fim de refrigerar a peça. Ou eu posso fazer como é no formato da escola, né? Eu tenho fluido dentro de um recipiente em que durante a usinagem é aplicado manualmente. Eu posso realizar uma aplicação pontual sem precisar haver esse fluxo constante. Dependendo da peça eu consigo fazer da produção, mas existem empresas que precisam de um fluxo contínuo. E na parte do aparo de cavaco, né? É o transportador de cavaco. Esse transportador, nessa imagem aqui não tem som. Eu consigo mostrar que, por exemplo, eu tenho um centro de usinagem. Então, que possa perceber que nessa extremidade amarela aqui é a saída do fluido refrigerante, que na verdade é um ar, tá vendo? Ele assopra ar sobre a peça. Não necessariamente precisa ser um líquido, em que em um lado a peça produzida sai, que é esse dispositivo de separação de peça, e do outro lado, embaixo, tem uma esteira transportadora de cavaco. Então, para que a produção não fique sendo interrompida o tempo todo, eu tenho uma esteira rotativa que vai removendo os cavacos durante a produção para não ficar impedido. E aqui depois a gente vai ver nesse mini torno, nesse canal do YouTube aqui, o profissional ele mostra os pontos principais antes de ligar, como que faz, para que a gente possa ter uma noção aqui das primeiras utilizações do torno. O que eu tinha para falar é isso. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!